Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 1º de dezembro. Começamos o mês do Natal. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. O texto de hoje é um texto que envolve um texto compacto que envolve 2 acontecimentos. O que nos chama a atenção, além da multiplicação dos pães, é o fato das curas que Jesus realizava. As pessoas iam atrás dele porque necessitavam da cura, da libertação, da transformação de sua vida, a começar pela transformação física. Se olharmos aqui, todas as curas são curas físicas. O cego, o surdo, o coxo, o aleijado, o mudo, são todas curas físicas. Por quê? Porque a enfermidade paralisante, por exemplo, a pessoa ser paralítica, a pessoa ser cega, a pessoa ser surda, a pessoa ser muda, eram vistas como doenças que eram castigos divinos. Então a pessoa estava naquela condição porque ela pecou. Se não foi ela, foram os pais dela. Se acreditava que os pecados dos pais se passavam-se para os filhos. Você vê a neurose que existia naquela época. Como é que eu vou pagar o preço do pecado de outra pessoa? Isso não existe. Mas se acreditava nisso naquela época. Então o que acontecia? A interpretação que se dava é que aquela pessoa está naquela condição porque ela cometeu algum pecado. É uma maldição de Deus sobre ela. E essas pessoas, elas eram banidas do convívio social, porque se elas eram vistas como amaldiçoadas, eu não poderia ter contato com elas, senão eu me tornaria impuro. E aqui, o fato de Jesus realizar a cura dessas pessoas é muito mais do que simplesmente uma cura física. É justamente quebrar esse paradigma. Então, o que acontece? Jesus fazia muito mais do que uma cura física, era uma cura emocional e espiritual. Por quê? Porque ele devolvia a dignidade que aquelas pessoas tinham perdido. Porque elas sendo curadas, elas não tinham mais defeito nenhum, então elas não poderiam mais ser vistas como amaldiçoadas, então elas eram reinseridas ao contexto social. Então aqui nos chama a atenção isso. O Senhor, quando ele realizava as suas curas, elas tinham muito mais impacto na vida das pessoas que recebiam. Não era só uma cura simplesmente física, também era uma cura emocional e espiritual. Porque a partir do momento que as pessoas eram curadas por Jesus, elas se tornavam automaticamente discípulas dele. Provavelmente. Não vou dizer que todos os casos foram assim, mas a grande maioria provavelmente se deu dessa forma. As pessoas que foram curadas por Jesus provavelmente se tornaram seguidoras, discípulas dele.
Então é interessante olharmos este modo de proceder de Jesus, né? Ele vai ao encontro daqueles que sofrem, ele não se desvia, ele não se desloca do sofrimento daquelas pessoas, ele vai ao encontro delas, independente da situação que elas se encontram. Ele sempre é aquele que faz o acolhimento, que dá o amparo, que realiza a libertação daquelas pessoas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é compreender que Jesus, no seu infinita misericórdia, no seu infinito amor, quer nos curar e nos libertar. Para isso, temos que dar o nosso passo, temos que ir até Ele. E quando chegarmos diante da sua presença, abrirmos o nosso coração a Ele e dizermos aquilo que queremos realmente. E aí, se tivermos fé, Ele fará o restante. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.